Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast A Evolução Natural da Galápagos Capital. Estou aqui mais uma vez com a nossa economista-chefe, a Tatiana Pinheiro, para a gente falar sobre tudo que está acontecendo nesse mundo até aí o final de novembro. Seja bem-vinda de novo, Tati. Obrigada pela essa oportunidade novamente. Vamos lá. Bom, quero começar falando, de Copom. Qual a expectativa do mercado? O que pode influenciar aí nos próximos dias a decisão do Copom? Olha, eu acho que tudo que poderia influenciar a decisão do Copom já tá divulgado, né? Teve o último indicador de inflação, o IPCA 15 de outubro, veio com uma inflação um pouco mais salgada. O mercado de juros precifica e alta, a grande maioria espera alta de 50 pontos, então subindo a Selic de 10,75 para 11,25. Os analistas econômicos, pela pesquisa Focus, também esperam alta de 50 pontos, então acho que isso é bem provável. Todas as falas dos diretores e do presidente do Banco Central na semana passada, que foi o FMI, antes da semana passada, essa semana, ao longo da semana retrasada, que foi o FMI, na semana passada, eles reforçaram o ponto da necessidade de um aperto monetário a despeito do resto do mundo estar cortando juros, né? Por quê? Porque a economia brasileira está num outro ciclo, né? Então a economia está forte, surpreendeu muito a atividade econômica, as expectativas de inflação continuam se distanciando da meta, a moeda perdeu bastante valor em relação ao dólar, por N questões externas, questões domésticas, do resultado fiscal, né, do ajuste fiscal que ainda está por vir. Então, esse combinado, ele sugere uma pressão inflacionária à frente, e aí o Banco Central age preventivamente, aumentando a taxa de juros. Bom, então vamos ver, né? Eu acredito que vai ser 0,5 mesmo, que é o que todo mundo tá esperando, né? A gente teve o FMI Fall e a gente viu ele falando muito, não sobre aí a inflação não, a taxa de juros em si, porque já tá dado que eles vão, né, de fato diminuir, mas os impactos e os riscos disso tudo. Queria que você desse um panorama aí de como que foi lá e o que a gente tem que ficar atento. Sim, olha, as reuniões do FMI, do Banco Mundial, o grande debate foram os riscos que podem aparecer na economia, que podem acontecer na economia em 2025. O pano de fundo as economias avançadas já estão com a inflação ou na meta ou muito próximo da meta, então é um processo de inflação, de desinflação consolidado, tanto que a Christine Lagarde, presidente do BCE, do Banco Central Europeu, ela na última decisão de juros, que foi acho que semana passada ou semana retrasada, ela falou isso, que eles estão próximos da vitória do combate à inflação, né? O próprio presidente do Banco Central, o Jerome Powell, antes da decisão de setembro, falou assim, chegada a hora de começar a ajustar os juros para baixo, porque então ele viu que o trabalho com relação à inflação já tinha sido feito, né? Parou de falar extra mile. Então esse pano de fundo de economias avançadas cortando os juros porque a inflação já está dominada, esse pano de fundo é o principal e é o que indica que vai ser a economia em 2025, uma continuidade do processo de corte de juros que a gente está vendo hoje, né? Com economias que crescem, mas com inflação bem comportada, que é o melhor dos mundos, né? Então eles ficaram debatendo quais são os riscos, e aí são vários, né? Você tem a questão da eleição americana, que foi muito foco nos debates no FMI, o que é o novo governo, né? Harris e Trump estão empatados nas pesquisas de opinião, mas nas bolsas de aposta o Trump, ele ganha, ele tem lá um percentual à frente da Harris para ganhar as eleições. Tem uma linha diferente ali, economicamente falando. E esse que é o ponto. A linha do Trump, ele nas entrevistas mais recentes, uma entrevista que ele deu para Bloomberg, e mesmo o histórico dele da primeira administração, né, da primeira vez que ele foi eleito, ele tem esse histórico de mexer com tarifa de importação. Né? Então, que foi lá no final de 2018, começo de 2019, foi batizado de guerra tarifária, né? Que ele aumentou as tarifas com relação à China, foram 350 bilhões de produtos chineses que foram tarifados, tarifas altas, muito pouco espaço para negociação, né? Foi mais agressiva essa política naquele momento, a China retalhou,
para 100 bilhões de produtos americanos. Eu já citei aqui, foi matéria de um podcast que anterior. No final, ninguém ganhou, né? Isso tudo. Eu lembro de ganhou. você falar. Então, assim, dependendo dos dados, será que ele realmente vai continuar com essa tendência? Então, é isso que as pessoas contam. Elas contam que 2018, 2019, a economia americana, ela estava numa outra situação mais frágil do que ela tem agora, né? O Trump, se ele ganhar as eleições, ele vai ganhar um país que está muito forte, é o único país que cresce em termos de produtividade, né? O resto do mundo não traz dados bons de crescimento de produtividade. A gente sempre fala aqui, eu já falei algumas vezes, que o Brasil, o único setor que cresce em produtividade há décadas é a agricultura, os outros setores não, e que a gente deve muito, né? Deixa muito a desejar em termos de desempenho, de produtividade, e isso não é uma história só de Brasil. As economias em geral, o único país que tem mostrado agora nos últimos 12 meses, nos últimos 2 anos, crescimento de produtividade é os Estados Unidos. Então ele recebe uma economia muito forte, né? Que é diferente ali de 2018, 2019. Outra coisa, ele já sabe os efeitos da guerra tarifária do jeito agressivo que ele fez da outra vez, né? Então ali em 2018, final de 2018, quando ele começa com essa política de guerra tarifária sem abertura para negociação, uma coisa mais impositiva, o S&P respondeu com 30% de queda, que é uma coisa muito cara ao Trump, né? O resultado, pelo paper que eu citei aqui do NBR, dessa guerra tarifária ali, final 18, começo 19, foi queda na renda agregada nos Estados Unidos e pressão inflacionária nos Estados Unidos. Teve queda de renda agregada também na China, até maior que nos Estados Unidos, mas também teve efeitos negativos econômicos para os Estados Unidos. Então, hoje ele tem essa ciência, ele tem uma economia mais forte e tem a ciência de que tem efeitos negativos para a economia dele, né? Por exemplo, aumento de tarifa de importação vai ter o efeito nos Estados Unidos que tem em qualquer país. O que acontece? Realmente dá pressão inflacionária, porque ou se você não consegue substituir o produto, se você vai pagar o produto importado mais caro por conta da tarifa, ou se você consegue substituir o produto, você está substituindo um produto por um produto nacional que não era competitivo, então necessariamente mais caro. Então você tem uma pressão inflacionária na economia. Agora, o que é isso para a economia americana? Eles estão num processo de corte de juros, pode diminuir o espaço para corte de juros, né? E aí o potencial de crescimento para as indústrias, para as empresas, tudo diminui, né? Então a grande aposta é que ciente de tudo isso e com uma economia mais forte, ele use a questão da guerra tarifária para chamar os países para negociar. China, México, zona do euro, e que esse aumento de tarifa realmente aconteça, mas aconteça de uma maneira muito mais suave do que foi ali em 2018, 2019. Mas tem que ficar atento, porque qual é o grande... Tem esses impactos que eu falei para Estados Unidos, mas tem um efeito, uma mensagem negativa para emergentes. Se a gente tiver uma política tarifária à lá 18, 19, para economias emergentes, principalmente exportadores de commodities, a gente pode sofrer duplamente. Porque isso deve pegar a China nesse processo de desaceleração que ela está por questões domésticas, né? E a China é o principal destino de exportação dos países emergentes, né? Ela é o nosso principal destino de exportação desde 2012 para o Brasil. Isso também vale para o Chile, vale para outras economias, né? Para você ter uma ideia, até agosto o Brasil tinha exportado para a China, nos últimos 12 meses, 81 bilhões de dólares. O segundo no nosso ranking de exportação é a zona do euro. A gente tinha importado 41 bilhões. Ou seja, a gente exporta para a China quase que o dobro do que a gente exporta para o segundo colocado. Os Estados Unidos vem em terceiro colocado, né? Então, uma desaceleração da economia chinesa, ela leva a menos comércio, menos demanda
para as economias emergentes. No caso do Brasil, a gente é uma economia fechada, o PIB nem sofre tanto, mas a moeda, a gente costuma dizer que é uma moeda de commodity, a bolsa também é uma bolsa commodity, porque tem muitas empresas que têm faturamento, que dependem do faturamento de commodities. Então, o efeito da desaceleração de China no mercado de commodities pode fazer a moeda e bolsa dos países emergentes sofrerem. Que já tem sofrido. Isso. Aí tem o ponto de que Estados Unidos vai aumentar só a tarifa com relação à China ou vai aumentar para todo mundo? Se ele for aumentar para todo mundo, além da gente ter a China enfraquecendo e a gente tendo menos comércio com a China, também a gente vai ter menos comércio, vai ser menos competitivo, vai ter menos comércio com os Estados Unidos, se ele aumentar a tarifa também para a gente. Uhum. E o terceiro ponto é que se ele aumenta a tarifa para todo mundo, ele tem um impacto de pressão inflacionária, com certeza. E isso pode fazer o FONC ficar mais cauteloso, FONC, o Banco Central americano, ficar mais cauteloso e cortar menos juros. O que também é uma notícia preocupante para emergentes, porque para a gente é importante a taxa de juros estar baixa lá fora, para que a gente seja mais competitivo em termos de rentabilidade. Então, rodou em torno da eleição americana, que aconteceu agora na terça-feira. Debate, outro risco é as tensões no Oriente Médio, porque isso pode influenciar o preço de petróleo, o que ameaça esse processo de corte de juros na economia, nas economias como um todo, porque a alta do preço do petróleo é pressão inflacionária no mundo inteiro. E nas economias, para as economias emergentes, ficou mais um debate de política monetária e principalmente no Brasil, no debate do que acontece, como é que a gente faz o ajuste fiscal. Bom, diferente do Brasil, o resultado das eleições não sai imediatamente, vamos esperar, assim que sair a gente vai ter uma noção de como que vai ser essa linha, a gente volta aqui para debater sobre isso e ver se realmente esses riscos, eles são de fato visíveis, né? Sim. Vamos esperar. Bom, vamos voltar para o Brasil. Queria que você falasse aí um pouco das questões fiscais. A gente está vendo o dólar de novo. A gente falou, né, que o dólar tinha baixado, a gente tá aqui, vai e volta. Quero que você conte um pouquinho de novo sobre as questões fiscais. Olha, o movimento dessa última semana, eu nomeei, eu não estou sabendo se mais gente nomeou, mas eu nomeei como tensão pré-pacote. Né? O mercado está ansioso, o governo anunciou ali, antes um pouco das eleições municipais, que ele ia anunciar o pacote de corte de gastos passadas as eleições. Bom, passou a eleição no final de semana, né? Anterior, então essa semana passada foi a semana passada das eleições. E cadê o pacote? Cadê o pacote de corte de gastos? E aí o mercado fica com tensão. A gente viu isso nas duas últimas semanas, nas duas últimas vezes que teve revisão de receitas e despesas, tanto na terceira revisão de receitas e despesas como na quarta revisão de despesas de receitas e despesas, o mercado na semana da revisão ficou tenso. Esperando, quanto é que eles vão cortar? Eles vão fazer contingenciamento? Não vão fazer contingenciamento? Vão cortar gasto? Não vão cortar gasto? O que eles vão apresentar? Então, já era para se esperar que o mercado ficasse tenso, mas ele ficou bastante tenso dessa vez. E uma coisa que a gente tem que sempre relembrar é que o timing de Brasília não é o mesmo timing do mercado financeiro. Sim, o senso de urgência é outro, né? O senso de urgência é outro, mas claramente o mercado conseguiu passar a mensagem, essa é a minha opinião, de que o mercado conseguiu passar a mensagem da urgência com essa escalada da taxa de câmbio que aconteceu na semana passada. Tá? Por quê? Porque antes dessa escalada, o governo vinha, as afirmações do governo, e o governo não estava muito alinhado, precisa convencer, precisa explicar, precisa apresentar o pacote para o Lula, nem tinha apresentado ainda, precisa convencer a Casa Civil. Depois dessa escalada de câmbio, a Casa Civil, as notícias que vêm, né? A Casa Civil já está de acordo com o pacote de corte de gastos, o Lula já deu ok pro pacote de corte de gasto, então é uma questão de acertar as contas e fazer o anúncio final. Não sabemos se isso é de fato verdade, mas você vê, mudou o discurso. Eu já vi você falando uma vez que esse governo tem a característica muito, até dos outros governos para trás,
de ter um fogo amigo no discurso, né? Porque eles falam, mas eles não se alinham. Aí fica isso respinga demais no mercado. Né? Isso, respinga demais. Mas é meio que a dinâmica do deles, governo. De lançar balão de ensaio para lançar ideias, ver se essa ideia... Vamos testar aqui. Vamos testar. Para algumas coisas eu acho válido, mas tem momentos que não cabe, né? Mas de fato agora, né, o crucial realmente é que o governo já fez muito. A gente tem que falar, tem que dar os méritos, né? O governo fez muito na parte de receita, era necessário o movimento de isonomia, de arrecadação, de redução do gasto tributário, tinha muita desoneração, e ainda tem, né? Mas tinha muita desoneração que não fazia sentido, mas agora chegou a hora dele trabalhar no lado de despesas, né? Por quê? Porque apesar tanto o governo quanto o Congresso, né, ter votado esse pacote de ajuste de receitas que foi muito bem sucedido, a arrecadação é recorde mês após mês esse ano, os gastos cresceram na mesma velocidade ou maior, tanto que o déficit primário ainda está em 2% do PIB de déficit, ou seja, despesas crescendo, despesas maiores que receitas, em 2% do PIB, que é bastante coisa. Imagina que o PIB brasileiro são quase 12 trilhões de reais. Então, veja 2% bem, faz diferença. É um gapzinho meio grande. Então, precisa ser feito alguma coisa na parte de gastos, principalmente porque assim, você tem o arcabouço fiscal que foi aprovado em agosto de 2023. Então, tem algumas regras. Além da meta primária, você tem que as despesas primárias, elas têm que crescer, elas podem crescer no máximo inflação mais 2,5%. Só que quando você vai olhar as despesas obrigatórias, que são 91% do total de despesas, elas até agosto, nos últimos 12 meses, cresceram 12% em termos reais. Isso é quase 5 vezes o 2,5% que é possível fazer. Então, o que acontece, né? Se continua nesse ritmo, você tem que começar a cortar despesas que não são obrigatórias, ou seja, despesas discricionárias. Como é que é viável fazer isso em 2026? Então, o momento para se ajustar e tentar fazer as despesas caberem dentro da velocidade, né, que é definida pelo o marco fiscal, é agora. O arcabouço fiscal é agora. Né? Então, ele precisa apresentar qual é o plano para fazer essas despesas obrigatórias caberem debaixo desse arcabouço fiscal. Porque senão você tem um efeito de inflação, porque assim, se você continuar com o impulso fiscal que foi esse ano, o impulso fiscal desse ano contribuiu para a demanda em algum momento ali no segundo trimestre 6%. Né, que a política monetária sempre teve apertada, então você não viu uma demanda, você viu uma demanda crescendo a 3%, mas de impulso fiscal era 6%, de 4% a 6%, então muita coisa. Se esse impulso fiscal é mantido para o ano que vem, né, ou você tem uma necessidade de aumento muito maior do que todo mundo imagina da Selic para conter esse impacto na inflação, ou você vai ter uma pressão muito grande inflacionária. Né? E além disso, chega com uma pressão inflacionária em 2026 e sem espaço em discricionárias, tendo que cortar a despesa discricionária em pleno ano eleitoral. Que não é justamente o que ele quer. Ou abandonar o marco fiscal, que também não é o que o governo quer em todas as falas, do Lula, do Haddad e tal. Então, o momento de ajuste para os gastos é agora, né? Pelo menos o pacote tem que ser anunciado agora, depende do que eles vão fazer, se vai ser por projeto de lei, por emenda constitucional. Emenda constitucional demora um pouco mais, tem que ser aprovada 2 vezes em 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, tem um monte de comissão, então é um processo mais lento. Eu particularmente preferia que fossem medidas pontuais por projeto de lei, porque aí dá uma celeridade no processo, mas vamos ver o que eles apresentam. Provavelmente esse pacote de corte de gastos, apesar de agora a sinalização é que o governo está on board com o pacote, o anúncio provavelmente vai ser na semana do 12 de novembro, porque a semana que vem, essa semana, né? Essa semana o Haddad vai estar em viagem, eu acho muito difícil o pacote ser anunciado sem a presença do Haddad, então fica para a semana do dia 12 de novembro, e um mercado que
está tenso, talvez fique um pouco menos tenso nessa semana, mas o mais provável é ele continuar tenso, ele só vai relaxar na hora que ele puder fazer conta, né, do que é o pacote de corte de gastos e quais os efeitos para 2025 e para 2026. E enquanto isso, é a taxa de câmbio que a gente está vendo aí. Bom, além disso, que a gente tem que ficar atento para o próximo mês, né? Agora, para o próximo não, né? Agora para novembro, e eleição americana, mais alguma coisa que o investidor precisa estar atento? Olha, o Oriente Médio continua ali de pano de fundo, né? Israel, o último ataque de Israel ao Hezbollah não foi tão agressivo, né? Não atingiu lá aquelas áreas que a gente fala que são importantes, né? Então não pode atacar os portos que o Irã usa para escoamento do petróleo dele, não pode atacar as áreas de produção nuclear do Irã, né? Não atacando esses pontos principais do Irã, diminui a probabilidade do Irã, por exemplo, fazer uma retaliação fechando o Estreito de Hormuz, que é super importante para escoamento do petróleo mundial. 40% da produção de petróleo passa pelo Estreito de Hormuz, e o Estreito de Hormuz é do Irã. Se ele quiser fechar, ele fecha. Né? Então, o último movimento de Israel foi no sentido de que, vou manter a pressão, mas não estou interessado em arranjar provocar esse tipo de retaliação por parte do Irã. Teve notícias que o Irã vai contra-atacar, a gente tem que ver o que o Irã faz. Então, o Oriente Médio, apesar de parecer que vai ser um cenário que vai continuar tenso, vai durar muito tempo, mas ninguém vai chegar às vias de fato, ele traz volatilidade de tempos em tempos para o mercado, e a gente tem que ficar atento, sim, porque isso pode pressionar, né, traz a volatilidade no mercado de petróleo, e isso pode trazer aí pressões inflacionárias para o mundo, né? Tanto o petróleo como também preço de frete. Eu acho que isso a gente tem que continuar monitorando. E a China, o governo chinês vai dar mais detalhes do pacote fiscal, que eles pretendem aumentar, né, fazer transferência de renda para as famílias. E isso tende a ter, se for positivo, né, se for significativo, tende a ter um impacto também bastante positivo para o mercado. Se não for, também aumenta a atenção. Bom, vamos acompanhar muita coisa para o investidor nesse mês de novembro. Final de ano, né? Final de ano. Sempre tem. Bom, obrigada, Tati, por mais um episódio com a gente. Assim que a gente tiver mais notícias das eleições americanas, vamos fazer um especial para a gente comentar um pouco mais sobre. Já fica aqui o convite, tá bom? Certo. Neste episódio, eu recebi a Tatiana Pinheiro, nossa economista-chefe, e a gente abordou questões sobre as eleições americanas e os impactos se o Trump ganhar. A gente também falou sobre as reuniões do FMI e aqui no Brasil, todas as questões fiscais. Você não pode perder no YouTube e no Spotify.